Oi, gente, bom dia. Tudo bem, sétimo? Tudo bem, meus amores? Tudo certinho? Então, meu povo, passando aqui pra ver se a gente consegue fechar hoje. A gente consegue fechar a unidade 3. Oba! A gente vai fechar a unidade 3, graças a Deus. Isso aí, gente. Fechando a unidade 3, mas olha só. É bom também, assim, fragmentado, porque eu tava indo numa vibe muito acelerada, né? Me desculpem até. Mas eu tava indo numa vibe muito acelerada e é importante ir picadinho. Depois eu pensei bem, falei, eu acho que vai ser melhor assim. A gente não sabia quando ia voltar e tal, né? Então, já que se estendeu mais, eu achei mais prudente. Mas aqui a gente tá fechando. Enfim, vamos falar sobre outra coisa, já que tá na unidade 3 desde 2002. Ela já tá 18 anos falando da unidade 3, ela não para de falar de desenvolvimento científico. Então aqui a gente vai terminar, tá? Lembrando que a gente está falando desde o comecinho, né, do renascimento cultural, a gente falou do antropocentrismo, que foram antecedentes disso aqui, né? Falamos de algumas inovações tecnológicas, a própria prensa gráfica do Gutenberg apareceu aqui pra gente. A gente está começando a ver esse antropocentrismo vai trazer outras ideias, né, para a cabeça desse homem. A gente está aqui no século XVII, né? A gente terminou a Idade Média, a gente está na Idade Moderna, então aquele pensamento religioso, aquela questão de teocentrismo, o homem, perdão, Deus no centro de tudo, a religião, o homem medieval era muito religioso, isso se acabou, né? Então a gente está vendo aqui esse antropocentrismo, nós vimos lá o homem vitruviano, né? As pinturas, vimos também aqui a questão da medicina, né? A questão da astronomia também, né? A questão da Terra estando no centro, o geocentrismo, né? A questão da Terra no centro de todas as coisas, já caiu por terra, né? Que a própria igreja apoiava muito essa visão. Agora é a visão heliocêntrica, né? O céu, o Sol está no centro de todos esses planetas, os planetas estão girando em torno, né? A própria questão do Sol está no centro, do heliocentrismo, vai ser enfatizada aqui, porque agora a ciência está conseguindo se desenvolver, né? A religião perdeu poder, né? Então a igreja tinha controle sobre tudo e agora aqui não tem mais. Tá? Nós vimos inclusive a reforma protestante no século XVI teve um peso também muito importante nisso aqui, né? Essa reforma religiosa teve um peso muito importante. Então agora, depois dessa reforma, a igreja foi muito contestada. Então o homem agora está pensando diferente. Vamos avançar? Vamos avançar para cá? Esse barroco, né? Claro que a professora de artes, a Jaque de Artes, vai falar melhor para vocês, né? De barroco, mas eu posso falar de barroco da visão. Falamos de Ouro Preto lá na live, o barroco aparece em Ouro Preto, chamada antiga Vila Rica, né? Não era à toa, né, gente? Vila Rica não era à toa, de acordo aí com a mineração, né? Um lugar muito próspero, né? Muito ouro de aluvião. A gente falou lá na live, né? Do ouro de aluvião, falamos de memória e patrimônio, da importância de Ouro Preto nesse sentido, falamos de história, falamos de memória, falamos da questão da economia nessa época ser muito importante, as pessoas vindo para Ouro Preto, indo para Minas, né? Vindo para cá, né, para o Brasil, muitas pessoas de fora, tentando enriquecimento rápido, buscando a questão desse ouro que era muito fácil achar na beira dos rios, né? Então, Ouro Preto é muito enfatizado aqui, né, nesse barroco. Minas como um todo, tá, gente? Mas Ouro Preto, Vila Rica, vários lugares, inclusive aparece aqui a figura do Aleijadinho, né? A gente vai falar do Aleijadinho. Então, falamos lá na live Ouro Preto, ela aparece aqui pra gente de novo, e o barroco vai aparecer muito aqui, tá? Essa tela 2 aqui traz, percebam que as esculturas, olha, o rosto aqui de Jesus, as características das esculturas, das pinturas, características, desculpa, muito voltadas para a religião. Isso aqui a Jaque fala melhor. A parte de arte, eu falo para vocês que eu não tenho propriedade para falar, mas o barroco, a parte política, eu posso dizer, com certeza, que o barroco vai ser muito utilizado pela igreja, porque a igreja tinha perdido muito poder aqui por conta da reforma religiosa, da reforma protestante. Lembram? Do Calvino, do Lutero, do Henrique VIII? Então a igreja tinha perdido muito poder aqui. Ela vai trazer essas questões, essas esculturas, essas pinturas com temas religiosos, muito para ela poder dar uma respirada, para ela conseguir ganhar um pouco mais de poder nesse sentido, já que ela está enfraquecida aqui, tá? É por aí, tá? É pela questão da reforma protestante, da perda de fiéis,
tá? Que ela vai usar esse barroco e vocês reparem que, né, vai ser muito utilizado em igrejas, né, nos tetos das igrejas, nas próprias igrejas por fora, tá? O barroco vai ser muito utilizado, ok? Eu venho para cá e trago o Antônio, perdão, Antônio Francisco Lisboa, né? Essas cenas aqui tem um material, depois eu posso enviar para vocês. Quem tiver interesse de ler mais sobre o barroco, apesar que eu acho que vocês já viram barroco com a professora Jaque, mas percebam que aqui, olha, essas pessoas aqui na última ceia de Jesus, né, antes dele, o aleijadinho, né, o aleijadinho é o principal artista do Brasil, né, no sentido de arquitetura, de pintura, de escultura, mineiro, nascido em Vila Rica, atual Ouro Preto, tá, gente? E o principal representante desse barroco. Por isso que eu achei importante trazer um pouquinho de Brasil aqui, né? A gente está falando de pensamento e desenvolvimento científico, falamos de Europa. Achei importante trazer porque tem como falar de barroco e não falar do aleijadinho, né, gente? O nome dele era Antônio Francisco Lisboa. Ele tinha umas deformidades na mão, né? Alguns estudos trazem lepra, né? Que é na verdade, hanseníase, né? Antigamente era conhecido como lepra, que as pessoas ficavam com as mãos deformadas, os dedos e tal, mas mesmo assim ele ainda pintava com a ajuda de alguns, com a presença de alguns ajudantes que enfaixavam a mãozinha dele, né? E conseguiam amarrar ali na mão os pincéis, né? As talhas para ele continuar fazendo essas esculturas. Ele ficou muito conhecido, morreu pobre, tá, gente? Morreu pobre, mas está aí na história, é sujeito histórico, é importante a gente falar, né? Ele morreu em 1814, tá? Viveu lá no Brasil colonial, né? E o Brasil vai ficar independente em 1822, ele morreu ainda no Brasil colônia, né? Essas imagens aqui que vocês estão vendo estão numa rua, como se fosse um setor em Congonhas do Campo, tem várias igrejas, né, com esculturas do Aleijadinho, várias como se fosse o caminho que Jesus, representando ali o caminho que Jesus passou da Via Crucis, né, conhecida aí como Via Sacra, aquelas últimas horas de Jesus carregando a cruz, sabe? Então eu separei duas imagens aqui, olha, que é a última ceia, os créditos aqui são do Aleijadinho, tá, gente? Foi ele que fez essas esculturas aqui, olha, tá? E aqui também é a prisão de Jesus. Essas esculturas aqui, olha, foi o Aleijadinho que fez. Então é importante a gente falar de Aleijadinho aqui, né, gente, no barroco, tá? Quando eu venho para cá, eu falo da cartografia. A cartografia é muito importante para a gente pensar a cartografia no sentido da expansão marítima. Lembram que lá no caderno, na unidade 2, se eu não me engano, do caderno 1, a gente falou, né? Da importância da expansão marítima, de Portugal foi o primeiro estado forte, pioneiro, é porque grana tem e manja de navegação, tá livre de guerras e é boa localização, navegar e terras encontrar, fazer colonização. A gente cantou em aula e eu quero sempre cantar com vocês, vou sempre querer cantar com a minha caixinha de som na mão, feito uma maluca, entrando em sala com a caixinha de som na mão, mas a gente aprende história cantando e brincando. é, a expansão marítima vai aparecer que a cartografia vai ser primordial para essa questão de conhecer os mapas. Aqui tem um dos primeiros mapas que foram feitos aqui no final do século XV pelo Henricus Martellus, um alemão, né, um cartógrafo alemão, né? Outros vão vir. A gente falou lá da escola de Sagres. Lembram que a gente falou da escola de Sagres? Né, que na verdade não era uma escola, mas era um lugar onde os cartógrafos, onde os caras se reuniam para fazer mapas, né, gente? Hoje nós temos aí o GPS, né, no carro, nós temos o GPS no celular, mas como é que essas pessoas saíram da Europa e conseguiram chegar à América, né? Se guiavam ali pelas estrelas, Estrela do Sul, o Cruzeiro do Sul, perdão, né? E depois eles foram construindo mapas, mesmo com o temor daquele mar tenebroso, né, dos monstros marinhos, inclusive os mapas, no livro de vocês tem um mapa que mostra os monstros marinhos no mar, né? Inclusive lá no Cabo das Tormentas, aquela pontinha lá da África, né, onde os portugueses passaram, o Vasco da Gama passou por ali, né, para chegar, a ideia era chegar até as Índias, o Cabo das Tormentas que foi cruzado, existiam ali babuínos, né, então os babuínos eram os macacos, hoje a gente sabe dos macacos que invadiam ali as caravelas para pegar banana, para pegar o macaco, tem essa brincadeira, né, tem um macaquinho por perto, deixa a janela aberta que ele vai invadir e vai pegar as coisas que estão na tua fruteira ali para comer, né, mas era um monstro na época,
né? Então, e além dos monstros marinhos, né, pessoal? A travessia da Europa, né, de Portugal, atravessar o Oceano Atlântico, atravessar, desculpa, e chegar até aqui, percebam que muitos dos mapas têm monstros marinhos, né? O Mar Tenebroso foi muito representado nessa cartografia aí, mas ela foi primordial para ajudar a geografia, né? Essas duas disciplinas aí, né? Essas duas ciências, vamos dizer assim, né? Disciplina, geografia, mas a cartografia enquanto uma ciência se ajudando para desenhar aí, né, essas regiões, para desenhar esses lugares, inclusive lugares que eles imaginavam que existia, depois foram fazendo, aprimorando os mapas, né, a cartografia foi avançando e foram percebendo que não existiam, mas algumas ilhas que eles pensavam que existiam, mas não existiam, mas a cartografia foi avançando e foi muito importante para essa ocupação da América, né? Para que esses países, né, esses estados modernos, viessem da Europa para cá, tá? Perdão. Opa! Aqui a gente tem exercício, tem uma página só, 450, tá? E tentem fazer na semana que vem, na próxima aula, quinta-feira, a Jaque traz a correção para vocês. Deixei um beijinho aqui. A gente viu então aqui a importância do barroco, que estava faltando, né, para a gente fechar aí o desenvolvimento científico, para a gente fechar esse século XVII, para a gente fechar esse conhecimento que foi crescendo e que foi muito importante, onde teve, né, muita importância a questão do século XVI e das reformas religiosas, onde a igreja foi perdendo poder e a ciência foi conseguindo se desenvolver. Então a gente está vendo, né, ao longo aí das aulas, um desenvolvimento científico na medicina, né, vimos aqui a cartografia, como foi importante, o próprio barroco, né, a questão aí da igreja usando o barroco, né, para se reerguer, para mostrar, né, poder, para conseguir mais fiéis, inclusive, para chamar mais fiéis para a Igreja Católica. Né? Vimos nas outras aulas a medicina, vimos nas outras aulas a astronomia, a questão do heliocentrismo. Então, é esse o desenvolvimento científico, tá, gente? Tentem fazer, então, 450 e na semana que vem a gente se vê, ok? Se cuidem, saudades, saudades mil, tá? Beijo no coração, até!